Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate. Hoje o TV Com Debate, aproveitando ainda a onda do Outubro Rosa, vai falar a respeito da prevenção do câncer de mama. Nós hoje falaremos da prevenção e também das técnicas usadas hoje pela medicina, pelos cirurgiões plásticos para a reconstrução da mama. É uma cirurgia que volta a dar uma autoestima melhor para a mulher que sofre do câncer, que é obrigada a retirar parte da mama, ou em alguns casos, infelizmente, a mama toda. Então, a medicina evoluiu e hoje é possível a mulher ter a sua mama reconstruída, podendo assim levar uma vida um pouco mais normal. No nosso formato acessível, eu preciso me apresentar. Eu sou o Guto Brito, o apresentador do TV Com Debate. Nós falamos diretamente do estúdio número 1 da TV Com. Eu visto um blazer preto com uma camisa azul clara, uma calça jeans. E recebo hoje, vou apresentar o nosso convidado, o médico cirurgião plástico Rodrigo Aquiles. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você pelo convite. E no nosso formato acessível, eu preciso dizer que o Rodrigo Aquiles está com um jaleco branco. Também veste uma camisa clara por baixo do jaleco, está com uma calça marrom clara. Rodrigo, aproveitando aí, lógico que a prevenção ao câncer e outras doenças também deve acontecer o ano todo, mas estamos no Outubro Rosa, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Eu queria perguntar para você, qual é o recado que você tem para as mulheres? A gente estava conversando antes de começar o programa da importância de se falar na prevenção. Então, a palavra é só, vamos falar da prevenção e depois a gente fala dos desdobramentos que o câncer de mama e o que eu falei na abertura do programa, também as técnicas para a reconstrução mamária. Ótimo, na verdade o outubro é um mês de uma campanha mundial contra a prevenção do câncer de mama. Para a gente ter alguns números, para a gente entender a importância disso, a gente tem hoje diagnosticados mais de 50 mil casos por ano de câncer de mama no Brasil, só no Brasil, e 14 mil mulheres não sobrevivem a esse câncer. Então, esse é um assunto muito sério para a gente poder tratar e discutir sempre alguns sinais mais específicos de alerta para essa paciente procurar o médico e tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Esses 14 mil casos de mortes, elas, na tua opinião, poderiam ser evitadas? Essas mortes acontecem porque o câncer já é detectado no final? Acredito que uma boa parte dessas mortes poderiam sim ser evitadas. Quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico precoce, a gente tem um nódulo, por exemplo, de menos de 1 centímetro, um tumor de menos de 1 centímetro, 95% dessas pacientes sobrevivem. Agora, quando a gente tem um nódulo maior do que 2, 3 centímetros e a gente tem, na verdade, um câncer já espalhado pelo corpo, a chance de sobreviver vira menos de 4%. Então, isso é uma diferença muito grande, de 95% para 4%. Então, se a gente tiver uma consciência daquilo que a gente pode se preocupar, ou quando a gente deve se preocupar com esse problema, acredito que a maior parte das mulheres vão procurar os médicos de uma velocidade maior, mais rápida, né? Deixar o medo de lado, deixar o preconceito de lado e realmente buscar uma ajuda naquele problema e realmente ter uma chance de 95% de se livrar desse problema. Você falou de medo. As mulheres ainda têm medo de se tocar. Sim. E daí descobrir alguma coisa? Eu acho que tem gente que prefere não procurar. Tem aquela frase, quem procura acha. Isso, na verdade, tem que ser achado, né? Então, tem que ser procurado, tem que ser buscado um tratamento mais rápido possível. Isso hoje é bastante discutido quando a gente está falando sobre autopalpação, que deve ser feito com bastante frequência, ou na hora de tomar banho, ou na hora de se vestir, ou na hora de dormir. A mulher pode e deve conhecer a mama e sentir realmente se tem alguma coisa errada com ela, né? E são alguns sinais que realmente levam a gente a se preocupar. O câncer de mama ele começa com um nódulo, que é um nódulo endurecido, né? Ele é aderido, ou seja, ele está grudado no tecido ali vizinho, e ele é indolor, né? Então esse é o principal objetivo. Então ele não dói. E talvez por não doer, não existe nenhuma preocupação. E ao contrário, o câncer de mama ele não dói no começo. Então às vezes você acha que é alguma coisinha mais simples porque não está doendo. E isso é um erro importante.
porque realmente o que não dói é que preocupa a gente, né? Uma paciente que chega com nódulo com dor já nos preocupa muito menos do que o nódulo indolor. Outras coisas importantes é o aparecimento de alguns gânglios na axila ou no pescoço, né? A saída espontânea de líquido pelo mamilo, alteração da pele da mama, às vezes a mama acaba parecendo uma pele de laranja, assim, isso é um sinal importante de câncer de mama. A textura dela muda? A textura da pele muda, ela pode ficar um pouco mais avermelhada, com uma consistência realmente que parece uma casquinha de mama, casquinha de laranja, e a alteração do bico do peito. Alguns tipos de câncer são cânceres ductais, então o primeiro sintoma que ele dá parece que tem uma alergia no bico do peito. Isso é um sinal que pode existir um câncer. Então, qualquer um desses sinais, os mastologistas precisam ser procurados nessa mesma semana, ou no máximo em 10 dias. Diagnosticando esse tumor com menos de 1 centímetro, a chance de cura é gigantesca, é muito grande. Hoje os tratamentos em relação não só à cirurgia, mas tratamentos de quimioterapia de mama está muito avançado, e isso significa que a gente tem ótimas perspectivas para frente. Quando que a mulher deve começar a se preocupar em verificar se há alguma coisa errada com os seios? A mulher precisa se conhecer a partir do momento que a mama começa a se formar, né? Então, assim, isso tem que ser passado dos pais para as filhas, né? Principalmente da mãe para a filha, de poder se conhecer e aprender a se palpar, aprender a entender o que está acontecendo na mama. Mas o câncer hoje tem vindo de uma velocidade mais rápida, assim, começa com pacientes com 22, 23 anos, a gente já vê casos de câncer de mama. A gente percebe isso dentro da clínica de cirurgia plástica quando a gente pede os exames para fazer uma prótese de mama, por exemplo. A gente vai lá, faz um ultrassom e vem lá alguma coisa suspeita. A gente pede uma avaliação do mastologista e ele te liga e fala, olha, a cirurgia está suspensa porque existe um caso suspeito de câncer, nós vamos tratar e depois a gente vai te devolver a paciente. Eu falei, tudo bem. Então, assim, isso faz com que a gente tenha um contato mais íntimo com esse problema. E é engraçado porque as mulheres costumam fazer regularmente os exames. A mulher, em relação ao homem, ela procura mais os médicos. Nesse caso, uma mulher que vai fazer uma cirurgia plástica, ela, a princípio, relata que não há problema nenhum nas mamas, né? Mas como toda cirurgia, precisa ser investigado aquele órgão que vai ser operado para saber se está tudo bem. Então, a ultrassom e a mamografia são exames de rotina que se pede para quando você vai fazer uma cirurgia, mesmo que seja estética, né? Mas como você falou, hoje a mulher realmente se preocupa com isso, principalmente as mulheres mais antenadas, né? As mulheres que vivem na cidade. Esses problemas mais graves acontecem realmente no interior do Brasil, no interior dos estados, onde realmente essa informação que nós estamos passando agora, às vezes não chega, ou chega de uma forma bem pequena. Então, eu acredito que cada vez que a gente pode melhorar essa campanha, a gente tem que fazer isso. Você falou da forma como a mulher deve apalpar. Você pode passar para o nosso telespectador, principalmente para as telespectadoras, sim, como seria... Na verdade, se você estiver no banho com sabonete que desliza, realmente você pode passar a mão e você vai sentir alguma coisa diferente. Mas você pode, na verdade, massagear a mama como se você estivesse tocando um piano e você vai sentir alguma coisa entre os dedos. Isso não é difícil. Se a mulher colocar o braço para cima, da onde estiver examinando, ela consegue palpar de uma forma mais fácil a mama, desde o polo superior, polo inferior, e vai dar realmente para diagnosticar isso quando ela comprime a pele sobre o osso, sobre a caixa torácica. Isso a maioria das mulheres hoje, 80% das mulheres que chegam no consultório de ginecologistas com câncer de mama, vêm porque elas perceberam o nódulo. Então, hoje, principalmente nesses grandes centros, essa informação tem sido passada com bastante coerência. E aí, a hora que ela chega no médico, o resultado vem, como é que é essa conversa com a então, essa parte é a parte do mastologista. Mas você recebe o exame, você sim, recebe o resultado. Sim, eu recebo a informação depois do mastologista, da paciente, quando ela volta no consultório. Mas, assim, eu posso te dizer que não é uma situação nada agradável, porque quando se usa a palavra câncer, se tem um choque e tal. Hoje, como a gente estava discutindo, cada vez mais a parte de quimioterapia, de cirurgia, de diagnóstico tem melhorado.
e isso dá para a gente uma perspectiva excelente no tratamento de quase todos os tipos de câncer, é o que deixa a gente bastante tranquilo. O que a gente precisa realmente é fazer com que as pacientes façam a parte delas, né? Porque por mais que você peça para a paciente, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a mulher ela tem que se palpar mensalmente, ir no ginecologista uma vez por ano, né? E fazer a mamografia de rastreamento entre os 50 e 69 entre os 50 e 69 anos a cada 2 anos. Isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, mesmo se a paciente não tiver nenhuma queixa, ela tem que fazer uma mamografia de rastreamento. Agora, se por acaso aparecer um desses problemas que nós falamos, é claro que o médico vai pedir esses exames e vai chegar no diagnóstico. Essa recomendação é o básico que a Organização Mundial de Saúde preconiza. É o mínimo, né? O mínimo. A gente tem verificado, por meio de reportagens e estudos que são publicados, que o câncer ele está atingindo mulheres com uma faixa etária menor. Isso sempre aconteceu e os estudos estão mais avançados, as pesquisas, as estatísticas, ou é um fenômeno ou alguma situação anormal? Então, parece que foi uma situação comportamental, né? As meninas começaram a tomar anticoncepcional mais cedo, elas começam a ter uma vida relacionada tem um contato com o álcool, com o fumo, tem um aumento de peso, então deixam de fazer atividade física. Então, tudo isso favorece o aparecimento do câncer de mama. Então, acredito que a coisa que trouxe o câncer para uma faixa etária mais baixa foi realmente uma atitude comportamental, né, das mulheres de hoje. Então, fatores externos estão influenciando essa incidência maior na... A genética, que é a principal causa, né, e associada com outras coisas, como o aumento de peso, o sedentarismo, o excesso de bebida, de álcool, né, de fumo. Uma das coisas que protege a mulher bastante contra o câncer de mama é a amamentação, que é uma coisa super importante. Por quê? Porque, na verdade, você coloca a glândula para funcionar. Então, assim, você não deixa nada parado, né? Então, você desenvolve a glândula, essa glândula trabalha, se movimenta. Então, tem, na verdade, uma chance maior de desenvolver de uma forma saudável. Então, por exemplo, no mulheres que têm muitos filhos... A chance é menor. A chance é menor. Existe já estudos feitos... Sim. Claro. Interessante. A natureza, então... Não é o número de filhos, é o tempo que amamentou, né? Perfeito. Então, não é, na verdade, o número de filhos. Mas se essa paciente amamentou bastante, esses 5 filhos, ela, na verdade, tem uma chance menor de desenvolver o câncer de mama. Fator genético. Uma mulher que tem câncer, ela tem uma filha, qual a chance dessa filha de ter o câncer de mama? Na verdade, existe uma relação familiar, né? Então, assim, mãe, tia, avó, que está da cadeia mais perto, aumenta a chance. Eu não consigo te explicitar a porcentagem que acontece. Isso aqui realmente muda muito, né? Existem muitas estatísticas em cima disso. Existe uma estatística mostrando qual é o caso primário de câncer de mama, ou seja, uma mulher que teve câncer de mama que nunca teve câncer na família, que isso é outra coisa importante, porque às vezes a paciente tem um nódulo dessa forma que eu te mostrei, nódulo endurecido, aderido, indolor, e ela não se preocupa que ela pode ter câncer porque ela nunca teve câncer de mama na família. E isso não é verdade. Então a paciente pode ser a primeira a ter o câncer de mama, então ela não precisa ter câncer de mama na família para poder desenvolver o câncer. Então, a estatística ainda muda bastante em cima disso. Então, um alerta importante. Não é porque na sua família não há ninguém, nenhuma mulher que teve o câncer, que você não está livre de... que essa mulher não está livre de ter a doença. Existem, além da mamografia, outros exames para se fechar um diagnóstico? A mamografia é suficiente? Na verdade, assim, existem uma série de exames. Dependendo do estágio que está, o mastologista ele vai pedir um ultrassom, ou uma mamografia digital, que dá para ver um pouquinho melhor, às vezes uma ressonância magnética, às vezes dá para ver o nódulo de uma forma mais clara, né? Uma outra coisa para se discutir é que nódulo que é nódulo não vira câncer, né? Mas ele precisa ser investigado com uma certa frequência.
O câncer, quando ele aparece, ele já aparece de uma forma de estrela, né? Então, assim, ele não tem uma bolinha redonda, bem limitada, como é o caso dos nódulos. Ele já aparece com algumas coisas que nós chamamos de espículas, parece uns prolongamentos, e isso se vê na mamografia e depois se confirma com a ressonância. Então, isso mostra para nós uma necessidade de intervenção. Então, nem todo nódulo no seio significa que esse nódulo é um câncer? De jeito nenhum. Esses outros nódulos, eles existem por quê? Isso é um desenvolvimento da glândula. A glândula, na verdade, é um anexo da pele, né? E ela tem, na verdade, algumas pequenas obstruções. Quando se tem algumas obstruções, a gente tem os chamados cistos, ou seja, na verdade, é um acúmulo de líquido em volta de uma cápsula, né? Por uma produção exagerada de determinado tecido da mama, você tem, na verdade, a formação desse nódulo, mas é um tecido completamente normal. Então, ali você tem um tecido normal, só que de uma proporção maior, e isso é o nódulo. Quando você tem o câncer, você tem, na verdade, a formação de uma célula que é completamente atípica, ou seja, não tem nada a ver com aquela célula normal. E como ele tem um comportamento atípico, ele tem um crescimento atípico, ou seja, ele vai crescendo para todos os lados, que é um sinal de alerta importante. Você falou em cânceres no plural. Existe mais de um câncer de seio? Muitos tipos de mama, muitos tipos de câncer de mama. E é o que é interessante hoje, existe hoje uma quimioterapia para cada tipo de câncer, ou seja, a quimioterapia é específica para aquele câncer que você tem. Porque depois que você diagnosticou o câncer e retirou aquela peça, esse material ele é examinado pelo patologista. E o patologista vai classificar esse tipo de célula, esse tipo de câncer, e vai mostrar para o mastologista ou para o oncologista daí, que tipo de câncer que essa paciente tem. E baseado nesse tipo de câncer, existe um tratamento de quimioterapia específico para ele. Então, cada câncer tem o seu remédio específico adequado. Você conseguiria mensurar quantos são? São muitos? Muitos. E, na verdade, isso tem acontecido muitas mudanças, né? Tem muita coisa que está acontecendo novo agora. Muito curioso. A gente que é leigo, e quando a gente ouve falar em câncer de mama, acha que é um só. Não, são vários tipos. São vários tipos de célula que podem se desenvolver câncer. Então, é uma coisa um pouquinho complexa. Claro, mas assim, a gente acaba falando de uma forma geral, porque na verdade os cuidados em relação ao diagnóstico e ao tratamento são parecidos, mas a forma com que vai se fazer a cirurgia, a quantidade de tecido que vai ser retirado em cima de cada câncer, o tipo de quimioterapia, se essa paciente precisa ou não fazer radioterapia, aí depende do tipo de câncer. Você falou de quanto mais cedo é detectado, melhor, inclusive, o procedimento. Existe, então, a possibilidade de se tirar uma parte da mama? Sim. Esse é a maior importância. Então, assim, se você tem, na verdade, um câncer pequeno, claro que vai depender do tipo de câncer, mas se você tem um nódulo pequeno, que é um câncer de mama, você pode, por exemplo, tirar um quadrante da mama, que é um quarto da mama. E aí você tem, na verdade, uma mama que, às vezes, nem precisa ser reconstruída. Né? A gente tem um desvio pequenininho da areola para o lado e para cima, dependendo de onde que você vai fazer esse câncer, esse quadrante, retirar esse quadrante, mas se por acaso você deixa esse câncer evoluir, ou esse nódulo evoluir, muitas vezes você precisa fazer uma retirada total da mama. E aí você acaba tirando o mamilo, a areola, todo o tecido gorduroso, todo o tecido da glândula e muitas vezes até uma parte do músculo, porque com a possibilidade de ter uma infiltração muscular. Então, isso é uma coisa importante. E é importante não só em relação à agressividade da cirurgia, mas principalmente com a possibilidade desse câncer se espalhar para o resto do corpo, que acaba ficando mais difícil você controlar. O câncer de mama, ele dá metástase para o fígado, para o cérebro, para o pulmão, e se a gente conseguir bloquear isso rápido, né, quer dizer, operou, tirou o tumor, a chance de dar metástase acabou, não tem mais. Mas se por acaso você deixa ele ali crescendo, se desenvolvendo, a chance de soltar uma célulazinha e ir para outras partes do corpo e desenvolver a metástase, que a gente chama, faz com que o tratamento seja muito mais complicado. Vou fazer a pergunta de jornalista leigo. A mama,
o câncer ele atinge determinados pontos, ou seja, mais perto do bico, mais perto... E aí que depende de cada tipo de câncer. Então, ele pode dar na mama em qualquer lugar da mama. Em qualquer lugar da mama. A necessidade da gente ter alguma alteração no mamilo ou uma saída espontânea de líquido pelo mamilo, você tem, por exemplo, um câncer intraductal, ou seja, um câncer que está dentro do ducto da mama. Quando você tem um câncer mais para a extremidade, isso não acontece, mas aí você tem um nódulo mais evidente, um endurecimento mais evidente, a possibilidade de ter aquela casca de laranja que a gente discutiu. Então, também depende do tipo de câncer que se faz. Qual é o mais... O câncer é uma doença agressiva, lógico, mas qual é o mais agressivo? O mais agressivo é o câncer que dá dentro do ducto da mama. E esse é um pouquinho mais difícil da gente descobrir, porque o nódulo que aparece é o nódulo mais difícil de ver. E a gente consegue ver através justamente da alteração da ponta do mamilo e da saída de secreção pelo mamilo. E esse também... Saída espontânea. E esse também tem o nódulo? Ou não? Esse nódulo ele fica mais difícil de se detectar? No começo, ele é mais fácil aparecer por causa da saída de secreção espontânea ou da alteração da pele do mamilo. Mas depende do tamanho dele para ele ser palpável ou não. Porque ele vai estar dentro do ducto, logo na papila ali. Então, para a detecção desse tipo de câncer, é necessário um exame de imagem mais apurado? Não, é a mesma coisa. A mamografia... É o mesmo tipo de exame que vai dar o mesmo diagnóstico para todo mundo. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes da mamografia, era só no tato? Eu não existia nessa época, eu acho. Mas era mais difícil? Eu acho que os diagnósticos eram bem tardios, né? Era quando se percebia o nódulo. E a gente tem que voltar no tempo também em relação ao pudor das mulheres de se autopalparem, de irem ao médico e expor um problema para uma outra pessoa. Então, tudo isso fazia com que os diagnósticos que havia antigamente eram diagnósticos tardios e pouca coisa podia ser feita, né? Hoje fica muito mais fácil. E as cirurgias também eram bem mais agressivas, né? Sim. Se retirava, porque você estava explicando, até é importante explicar a anatomia. A mulher também tem um músculo peitoral e a mama ela vai por cima. A mama ela é uma glândula. É uma glândula. Então ela tem terminação nervosa. Eu queria que você explicasse como é que é essa morfologia Sim, na verdade a glândula da mama, a glândula é um anexo da pele, né? Então na verdade ele é um tecido que está preparado para a produção do leite. Então você tem na anatomia o músculo peitoral, né, que o homem e a mulher têm. Acima do músculo peitoral você já encontra a camada da glândula da mama, que pode ser mais gorduroso ou mais glandular, dependendo de cada mulher. Em volta dessa glândula tem uma camada de gordura e aí tem a pele, né? E toda essa glândula funciona, na verdade, como uma árvore. Ela vai, na verdade, se transformando em pequenos ductos que vão evoluindo para ductos maiores até até saírem pelo mamilo, que é onde tem a produção do leite, da onde sai o leite quando a mulher está amamentando. Então ela vai ramificando e aí ela vai, na verdade, se unindo, né? Ela é uma coisa ramificada, ela vai se unindo, se transformando em ductos cada vez maiores, né? Em afluentes de ductos até sair pelo mamilo. O fator étnico, ele influencia, ou seja, mulheres asiáticas, mulheres africanas, mulheres ameríndias, existe alguma relação na incidência da doença? Na verdade, essa estatística pode estar relacionado ao lugar onde elas vivem e ao grau de informação. Então, essa estatística é uma coisa que pode ser uma coisa duvidosa, porque, na verdade, se a gente entender que as partes que têm menos acesso à informação vai acabar apresentando um câncer mais grave ou tendo algum problema mais grave por causa disso, a gente pode associar isso de uma forma errada nessa parte étnica, mas eu não acredito, como é o caso de outros tipos de câncer, que a mama deveria ser tratado de uma forma igual para todas as etnias. Porque existem alguns tipos de câncer que eles atingem Sim, mais determinada população, como é o câncer de estômago em asiáticos e assim por diante. Exatamente, o câncer de próstata no negro. Isso tudo são tendências, né?
mas eu acredito que a maioria dessas estatísticas está relacionado realmente com essa parte de informação. Talvez se todo mundo tivesse a mesma informação e tivesse o mesmo cuidado, talvez a estatística mudaria um pouco. Deixa eu fazer uma pergunta agora, antes da gente entrar no nosso break. Você acha que esse tipo de educação sexual, esse tipo de orientação, melhor dizendo, deveria ser preconizado nas escolas? Sem dúvida. Justamente naquela fase que as meninas estão passando por uma transformação, a escola também ajudar? Sem dúvida. Eu acho que nas escolas que realmente se preocupam com isso, eles estão se preocupando hoje bastante com alimentação, com saúde, né, com prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS e DSTs, e a prevenção de câncer de mama. Hoje, é claro, se eu estou escovando o dente, deixo a pia aberta mais do que um pouquinho, meu filho passa e fala, pai, vai acabar a água do mundo. Com certeza. Então, assim, as crianças são as maiores... São coisas que eu aprendi na escola, né? E a ideia de chegar em casa de uma hora para outra e falar assim, o pai, tem salada, tem uma fruta, você sabe que isso está vindo da escola também, né? Então, isso hoje, em algumas escolas, alguns ginecologistas, mastologistas estão sendo convidados para abordar esse tema em palestras, mas acredito que a própria matéria, né, que eles estão tendo hoje, a própria matéria curricular cita isso. Talvez não com o mesmo ênfase que a gente precisa dar, mas as crianças têm. Eu tenho crianças em casa de quase todas as faixas etárias e eu vejo que eles realmente estão aprendendo coisas diferentes, mas sempre abordando esse assunto. Porque nada como o convívio escolar, na aula de ciências, digamos assim, para as crianças irem conhecendo a anatomia humana um pouco mais... A fundo, principalmente nessas questões de prevenção de doenças. Porque hoje, se a gente pensa que a gente tem, por exemplo, como uma matéria de filosofia, né, que eu acredito uma matéria extremamente importante para ajudar a gente a pensar, a raciocinar e tal, que é uma coisa importante, quando a gente está dizendo saúde nossa, né, eu acho que é tão importante quanto história, geografia, sim, filosofia. Claro. Então, eu acredito que nessa parte que está envolvendo a ciência, os alunos precisam realmente focar mais, porque são problemas que podem acontecer com eles, né? Isso é uma coisa importante. Nós vamos fazer um rápido intervalo, TV Com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Eu não desisto assim tão fácil, meu amor. Das coisas que eu quero fazer ainda não fiz. Na vida tudo tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida ser feliz. Eu não abro mão, nem por você, nem por ninguém. Eu me desfaço dos meus sonhos. Quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV com Clipes. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim, chorando. Você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno?
TV com Debate já está de volta. Hoje nós falamos especificamente a respeito da prevenção, da importância da prevenção do câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, o mês dedicado mundialmente à prevenção dessa doença é a doença que mais mata mulheres, infelizmente, no Brasil e também no mundo. Para a gente discutir como fazer a prevenção e também as técnicas usadas na cirurgia plástica da reconstrução das mamas, nós recebemos aqui o médico, cirurgião plástico Rodrigo Aquiles. Rodrigo, eu queria falar com você a respeito da situação da história da atriz Angelina Jolie, que teve a mãe que morreu de câncer e que também tomou uma atitude, alguns dizem extrema, radical, né? Ela tirou as 2 mamas, tirou também o útero. Uhum. Eu queria que você comentasse essa situação e se é uma coisa atípica, o que você achou ela foi corajosa? Olha, eu acho assim, há quase 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar lá nos Estados Unidos e eles realmente levam essa história do câncer de mama muito a sério, né? Então, eles têm, desde aquela época, tinha alguns marcadores sorológicos lá que mostravam uma chance maior da mulher ter câncer de mama. E se por acaso a mulher tivesse esse marcador sorológico e tivesse história de câncer de mama na família, existia uma indicação de fazer a cirurgia que ultimamente ficou famosa por causa da Angelina Jolie, a retirada totalmente de toda a glândula da mama e a substituição dela por prótese. Isso é uma coisa muito delicada, né? Eu cheguei a fazer algumas cirurgias dessas nos Estados Unidos. Quando eu voltei para o Brasil, existiam algumas indicações específicas para isso, mas hoje isso tem que ser visto com bastante prudência, porque existe a possibilidade dessa paciente, por exemplo, ter algum problema com a prótese de mama. E se essa paciente tem algum problema com a prótese de mama, ela precisa retirar a prótese de mama, significa que essa paciente não vai ter nenhum tecido mamário. Isso é uma coisa importante. Então, quer dizer, se você tira toda a glândula da paciente e substitui ela por uma prótese, até aí tudo bem. Um outro problema é que se você tiver algum problema com essa prótese precisar ser retirada e a gente não puder colocar outro no lugar, essa paciente não vai ter mais mama. Então, isso tem que ser realmente bem indicado, porque senão a gente realmente tem um problema grave. Porque para reconstruir uma mama que foi tirada sem câncer de mama por causa de um problema da prótese, muitas vezes a paciente tem que tirar uma parte do abdômen, uma parte das costas para fazer a mama. Essa cirurgia, ela é bem agressiva. Então, assim, eu acredito que a mama precisa ser bem diagnosticada, com o tratamento mais conservador possível. Claro, câncer agressivo não se tem discussão, mas se por acaso existir a possibilidade de fazer uma quadrantectomia ou uma simples retirada do tumor, isso é o que deve ser feito, na minha humilde opinião. Porque o que aconteceu com a Angelina Jolie foi uma decisão dela de retirar, independentemente de ter a doença. Ela teve algum câncer detectado? Não, né? Não. Então ela fez uma cirurgia preventiva, né? Eu acho que hoje uma cirurgia preventiva, acho que não tem muito espaço mais, principalmente quando se tem hoje alguns exames bem claros que pode mostrar realmente se você tem ou não o câncer. Então, assim, se você está preocupado, você pode fazer exames com maior frequência, né? Agora, você simplesmente porque se tem câncer de mama, amputar a mama, se tem câncer de colo de útero, tirar o útero, né? Então, isso hoje não tem mais sentido. Como é que funciona o médico nesse caso? Porque foi uma decisão dela, ela decidiu fazer esse tipo de procedimento. Como é que a relação médico-paciente, você, por exemplo? Eu já fiz isso. Você já fez? Eu já fiz isso em algumas pacientes. Isso, na verdade, tem que ser diagnosticado, tem que ser discutido junto com a paciente, né? Então, assim, muitas vezes a paciente tem realmente um pavor, porque conhece uma amiga que sofreu bastante por causa desse problema e realmente tem uma chance maior com um marcador sorológico para câncer de mama positivo ou história de câncer de mama na família, resolve fazer isso e você precisa explicar para a paciente sobre esse risco de
pode existir a possibilidade dessa paciente ficar sem mama se a prótese não estiver bem adaptada ali. Um outro problema que a gente tem no uso de prótese e câncer de mama é que quando a paciente precisa fazer radioterapia, você tem uma alteração de toda a pele. E você pode ter uma aparência de pele normal, mas na hora que você coloca uma prótese, você acaba tendo problema, vamos simplificar como um problema de rejeição dessa prótese, tá certo? E essa prótese precisa ser tirada. Então, assim, a radioterapia atrapalha também na estética da mama depois de uma prótese. Isso é outra coisa importante. Então, não é uma questão, foi acontecer justo comigo, não. Todas as pacientes que têm radioterapia podem ter problema de adaptação da prótese, que é um outro problema importante para discutir. E tudo isso é conversado com as pacientes, é explicado, porque acredito que algumas não têm essa informação, né? Não, acho que todas elas. Eu acho que hoje a própria mastologia tem um contato maior dessas reconstruções. Existe hoje alguns médicos que fazem reconstrução de mama, alguns mastologistas, a maioria deles acompanhados por um cirurgião plástico, que tem um cirurgião plástico na equipe, mas hoje ele já tem uma visão diferente da retirada do nódulo, de poupar um pouco mais de tecido, como se fazia antes. Então, tudo isso é bem exposto para a paciente antes de fazer uma cirurgia. Lógico que depende do médico, né, na relação médico-paciente, tem médico que fala muito, tem médico que fala pouco, mas isso é uma coisa que com certeza deve ser discutido antes da cirurgia. Na técnica de reconstrução, a retirada da mama, ela é feita pelo mastologista, e aí você já, na sequência... Sim. Na verdade, quando a gente está discutindo câncer de mama, a gente está discutindo uma equipe multidisciplinar, né? Isso é uma outra coisa importantíssima, porque existe um psicólogo nessa história, existe um oncologista nessa história, existe um cirurgião plástico, existe um mastologista, antes de existir um ginecologista que percebeu isso. Então, é um monte de gente que trabalha em prol da paciente, para que ela realmente tenha o melhor tratamento possível. Fisioterapeutas, né, fazendo as drenagens, principalmente aquelas mulheres que desenvolvem um linfedema no braço. Então, existe hoje um grande... hoje, aqui em Santos, existe um grupo fantástico, eu não sei se eu posso citar, mas o Neomama é um grupo que ajuda demais esse tipo de paciente que já teve o câncer de mama e que trata disso, né? Trabalhando com fisioterapeutas, médicos e tal. Então, existem outras ONGs que abordam o mesmo assunto, mas hoje o câncer de mama faz parte de uma equipe bem grande. No caso da reconstrução, a paciente, ela conversa com você porque tem que se fazer no caso de uma reconstrução, tem que se fazer uma proporcionalidade com o outro seio, a peça de prótese, ela fica idêntica ao seio? Uma mama já é naturalmente diferente da outra, né? Então, assim, quando a gente usa igual, idêntica, essa palavra não cabe na mama. Importante você explicar, eu fiz de propósito para você explicar isso aí. Nem numa cirurgia estética, né? Às vezes você vai pegar uma paciente jovem, simplesmente vai colocar o mesmo tamanho de prótese de mama e as mamas já ficam um pouco diferentes. Isso é natural, é harmônico, é bonito, não tem nenhuma necessidade da mama ser exatamente igual a outra, porque na verdade tudo é diferente. De um lado do nosso corpo a gente tem diferente do outro, então não é numa cirurgia que se consegue esse equilíbrio perfeito, essa simetria exata, não dá. Quando você tem um câncer de mama, onde você vai ter que tirar uma determinada quantidade de tecido de um lado e fazer uma cirurgia de uma forma, a simetrização da mama, que é assim que a gente chama, quando a gente tenta colocar essa mama mais parecida com a outra, a gente procura fazer da melhor forma possível, mas são cirurgias que foram usadas técnicas diferentes, próteses diferentes, retiradas de tecidos diferentes. Então, a gente não pode esperar uma simetrização idêntica. A gente procura, claro, tentar equilibrar o máximo possível a altura da areola, volume de mama, tal. E a maioria das vezes a gente consegue uma simetrização bastante interessante.
Mas outras vezes, quando a gente precisa tirar uma quantidade maior de tecido, a cimetrização fica realmente mais prejudicada. Voltando um pouco na questão do procedimento da Angelina Jolie, você estava explicando que existe a retirada de partes da pele ou da glândula, de outras partes do corpo para se substituir no seio. Caso a prótese não seja haja usada. essa opção. Então, hoje, por exemplo, a maioria das pacientes que fazem a retirada de um câncer optam a fazer reconstrução imediata. Ou seja, acabou de tirar o tumor, já se reconstrói a mama, já se simetriza a mama do outro lado. Isso é uma grande vantagem, porque você está trabalhando com um tecido que nunca foi operado. Ou seja, aquele tecido não tem cicatriz nenhuma. Então, os tecidos eles estão elásticos, a quantidade de gordura está viável, ela não tem nenhuma aderência, não tem nenhuma cicatriz puxando nada para baixo ou para o lado. Então, esse tipo de cirurgia é uma cirurgia mais fácil de se fazer do que você fazer uma retirada de um câncer, esperar cicatrizar para depois voltar a tratar essa área. É claro que existem vários tipos de casos. Existem casos que não se pode fazer reconstrução imediata, até por uma dúvida se realmente foi tirado todo o tumor ou não. Mas a maioria hoje dos casos, com os diagnósticos que nós temos, se faz, na verdade, uma biópsia de congelação. Isso é uma coisa muito técnica, mas no próprio sala de centro cirúrgico, o patologista já examina a peça e já sabe que tipo de câncer que é e se existe realmente a retirada de todo o material ou se sobrou algum pouco ainda dentro da mama. Então o patologista também participa é outra turma que está junto dessa equipe multidisciplinar, sem dúvida. Até para ver o mínimo de... Isso nós não estamos falando de enfermeira, atendente de enfermagem. De toda a equipe completa. Uma turma bem grande que faz parte desse tratamento. E esse procedimento é oferecido pelo SUS, inclusive, não é? Sim, claro, a gente tem vários problemas em relação ao Sistema Único de Saúde. Na nossa cidade, a gente tem a sorte de ter um Sistema Único de Saúde que funciona, né? Então, a gente não tem tanto problema com isso, mas logo depois que eu me formei, a gente teve a oportunidade de trabalhar em outras cidades, satélites de Santos, e a gente viu que realmente a drenagem, ou seja, o encaminhamento dessa paciente que tem um problema para terminar o tratamento, para fazer uma cirurgia, para fazer às vezes uma mamografia, é muito complicado. Então, assim, isso precisa melhorar demais, né, para poder ficar bom. E aí também, aliado à informação, tem de haver também um acesso para essas pessoas também? Mas a informação é muito importante, talvez mais importante do que o acesso. Porque se a paciente tem informação, ela fica preocupada com isso. E se ela está preocupada com isso, ela aperta as autoridades, ela aperta o sistema de saúde daquele município, cobra. E ali, quando uma paciente está cobrando um direito que ela tem, ela realmente vai ser atendida, mesmo que aquela área esteja precária. Então, assim, a informação eu ainda acho muito importante nesse assunto. E, é claro, depois disso, não adianta a paciente realmente ter essa informação e não ter aonde fazer mamografia, aonde operar, como fazer quimioterapia, aonde fazer esse acompanhamento multidisciplinar, que é extremamente importante. Então, assim, isso é uma coisa que precisa melhorar bastante no nosso país, principalmente nas cidades mais pobres. Que é onde a desinformação é maior. Isso, a desinformação é maior, a saúde é mais baixa, a preocupação com a saúde é menor, porque, na verdade, esse povo, eles têm uma preocupação em níveis diferentes, né? Eles estão preocupados em se alimentar, na segurança e tal. Então, eles se preocupam menos com eles, mas nessas pessoas, infelizmente, que a gente acaba tendo os casos mais graves. Vamos dar uma viajada aqui, como a gente costuma falar. Você acha que a internet, até citando essa falta de informação, hoje a internet ela está disseminada aí em todos os rincões do país, do mundo. Fantástico. Você acha que a internet pode ajudar a levar essa informação onde ela não chega? Sem dúvida nenhuma, né? Assim, não só a internet, mas assim, os grupos sociais de uma forma virtual, né? Como o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, todo esse grupo
de pessoas acaba citando algum determinado problema ou acaba participando dessa campanha, como a gente fez recentemente no Face. Então, assim, isso torna, na verdade, um acesso muito mais claro. Você está no teu computador à noite, dando uma olhadinha, está lá uma informação sobre câncer de mama, né? Eu acho que isso todas as mulheres veem, né? E acaba se preocupando um pouco mais. Mas, de novo, falando, é mais ou menos chover no molhado, porque as pessoas que estão ligadas ao Facebook, elas estão ligadas à vida, elas estão ligadas a outros tipos de informação, como o seu programa, como jornais, outras revistas e tal, tem uma preocupação maior com isso, né? A importância da ajuda da família numa situação pós-cirurgia. O apoio. Vamos pensar antes, né? Assim, pós o diagnóstico, que eu acho que perfeito. Essa é a pós-diagnóstico. Essa é a parte mais tranquila, porque teoricamente, depois da cirurgia, as coisas estão mais ou menos resolvidas. Depende de cada caso, mas quando você fez cirurgia, você tirou lá o problema. A hora que você tem um diagnóstico de câncer, o mundo cai em cima da cabeça, né? E a estrutura precisa realmente ser muito forte, porque senão afunda. Uma outra coisa interessantíssima da gente discutir, e isso a gente tem vivenciado inclusive com algumas amigas e parentes e pacientes, é em relação à forma com que a gente pode lidar com o câncer de mama, né? Eu acredito bastante nesse lance de energia, sabe? Se você tem um pensamento positivo, e se você tem uma força boa, se você tem um motivo para brigar contra, tudo isso é muito mais fácil, né? Agora, se você imaginar que aquilo acabou com a tua vida e você vai morrer e tal, na verdade, você acaba absorvendo uma energia negativa e isso acaba girando um ciclo ruim, né, o que prejudica muito o tratamento e o prognóstico de cada paciente. Então, a gente precisa acreditar nos médicos, a gente precisa acreditar nos aparelhos que a gente tem, na nossa tecnologia, precisa acreditar em Deus. Eu acho que tudo isso é uma coisa muito importante, e fazer com que a vida ande para frente, né? Tudo que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa saúde, nós vamos fazer. E lembrar sempre que a gente tem amigo, que a gente tem pai, mãe, irmão e tal, e isso tudo tem que estar fazendo parte dessa base de apoio para que essa paciente não se afunde, né, nessa preocupação, porque é muito fácil, né? Quando você recebe um diagnóstico desse, o primeiro choque deixa a gente lá embaixo mesmo. Porque acho que a primeira reação em qualquer pessoa, vou morrer, claro, que é uma doença, né? Grave. Se fala em câncer, a grave. própria palavra já tem um peso. E é o que nós discutimos, 95% dos casos são curáveis. Então, assim, acho que a mensagem é essa, né? A importância da prevenção, porque 95% dos casos... Os cânceres pequenininhos são curáveis, né? Então, por isso que a gente precisa se preocupar com ele. Pós-cirurgia, agora, continuando no pós-cirurgia, quem colocou a prótese precisa ter um acompanhamento diferenciado de uma paciente que fez uma cirurgia plástica normal de colocação de prótese de mama? Sim. Primeiro, para acompanhar o possível retorno do câncer, que isso pode acontecer. É difícil, mas pode. E depois, porque essa área normalmente foi feito radioterapia, né? Então, a forma com que essa prótese vai se comportar nessa paciente pode ser diferente de uma prótese comum, de uma prótese estética, né? De um implante estético. Mas, de qualquer jeito, esse material que é colocado, quando a gente está falando de implante mamário de silicone, o silicone ele tem uma vida útil em torno de 10, 15 anos. Então, depois desse tempo, a gente precisa realmente se preocupar com a cápsula dessa prótese para ver se essa cápsula está íntegra, se não tem, se ocorreu algum dos problemas que pode acontecer com a prótese de silicone, que é uma contração da cicatriz da mama, fazendo com uma compressão da prótese. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer paciente que põe prótese. E no caso da paciente que fez a radioterapia, essa possibilidade é maior, né? Então, assim, existe um cuidado mais específico com a prótese em pacientes de reconstrução de mama. Assim. Mas tem que ter a manutenção. Sempre. Mesmo a paciente que não fez câncer de mama e usou a prótese, ela precisa
ser seguida, né? A gente tem um corpo estranho lá dentro, a gente precisa saber como esse corpo estranho está se comportando, mesmo porque a gente sabe que o silicone não é eterno. Não existe nenhuma prótese de mama que dura para sempre, porque ela é feita de silicone, o silicone tem uma parte orgânica, e a parte orgânica do silicone é absorvida, e o próprio material de silicone sofre o intemperismo, que é a mudança do estado físico do material, o que necessita a troca desse implante de tempos em tempos. Ou seja, tenha feito uma cirurgia estética ou uma reconstrução, ela tem que ter o acompanhamento, essa manutenção, dúvida, digamos assim. Sempre. Não dá para fugir disso. Sempre, não. Rodrigo Aquiles, a gente já falou de algum outro detalhe técnico em relação à reconstrução, técnica de reconstrução que você gostaria de discutir? Não, eu acredito que essa parte de reconstrução, hoje ela está bem clara, né? Eu acredito que a maior parte dos cirurgiões plásticos hoje que faz a reconstrução está atrelada a um grupo de mama, e quando a gente fala um grupo de mama, a gente está falando um grupo multidisciplinar de mama, onde tem vários profissionais, e quando cada profissional faz o que sabe, né? Fica muito tranquilo o tratamento, né? Porque a gente tem um conhecimento técnico em determinada coisa, como por exemplo a cirurgia plástica. Eu acho que dificilmente o cirurgião plástico vai querer tratar um câncer, a gente não tem conhecimento técnico para isso. Isso tem que ser feito por um mastologista, da mesma forma que quem vai discutir sobre qual é a quimioterapia que tem que ser usada, tem que ser por um oncologista, né? E assim por diante. A gente não tem que indicar nenhuma drenagem, quem tem que indicar a drenagem é a fisioterapeuta que está tratando do paciente, desde que realmente ela entenda sobre esse problema. E se cada um fizer realmente a sua parte, a chance da gente ter de sucesso é muito grande. O pós-operatório é o mesmo da paciente que fez o procedimento estético? Ou ele necessita de um tempo a mais? Precisa de um cuidado maior, porque na verdade você acabou tirando um tecido que você não tiraria se você fosse fazer simplesmente uma cirurgia estética. Mas no final das contas, você acaba se preocupando mais com uma paciente que faz uma reconstrução de mama por causa da possibilidade do reaparecimento do câncer, por causa da radioterapia que se faz depois, e por causa da quimioterapia que atrapalha a velocidade da cicatrização. Então, realmente, esses pacientes precisam de um cuidado especial. Com essa evolução na medicina, o silicone ainda é um material mais adequado para se fazer esse tipo de... Só tem isso. Só tem o silicone. Não existe... Ou, na verdade, como a gente discutiu, alguns retalhos do próprio corpo, como o retalho de uma parte das costas, um retalho do abdômen. Eu acredito que isso é uma cirurgia mais agressiva e sempre quando a gente pode escapar dela é melhor. Então, o uso das próteses são coisas assim que realmente diminuiu a agressividade, né, das próteses. Muitas vezes a gente precisa usar um expansor de pele, que na verdade é uma prótese de silicone murcha que a gente vai enchendo de soro fisiológico para esticar o tecido, para depois colocar uma prótese. Então, assim, existem várias fases, isso depende de cada tipo de mama, cada tipo de cirurgia, cada tipo de paciente. Por isso que a gente precisa dessa turma toda para tratar. A idade também influencia nessa questão? Sim, porque depende da idade, o tipo de pele é diferente. A elasticidade de pele é diferente, a cicatrização é diferente, tudo isso. Cada caso, então, é um caso. Não existe, você não tem uma forma ali para... Não tem uma receita de bolo. Para colocar ali e fazer a coisa andar. É tudo muito diferente, né? É difícil a gente ter um caso igual ao outro. Em tudo, até na estética. O corpo humano. O corpo humano, você explicou, uma não é igual à outra, então cada uma tem a sua particularidade. Exatamente. A alegria da mulher, depois de se ver numa situação traumática e depois estar com a mama reconstruída. A maioria das vezes, a satisfação da paciente de ter a mama dela de volta é quase a mesma de ter se livrado do câncer, sabe? Porque... As duas coisas andam juntas, né? Sim, mas assim, a gente sente, lógico que essa é a minha praia, que é a cirurgia plástica, mas assim, a gente sente, claro que a paciente que se livra do câncer, ela é muito grata ao mastologista porque salvou a vida. Mas muitas vezes a volta da identidade, da autoestima, né, da mulher se sentir mulher, é uma coisa tão importante quanto se livrar de uma doença ruim. Então, a satisfação de se poder fazer a reconstrução imediata depois da retirada do tumor
é uma coisa muito gratificante. E eu acho que não existe uma coisa melhor para a mulher, dentre a melhor que a recuperação, que se livrar da doença, é poder colocar um biquíni, poder ir à praia, poder mostrar o corpo sem ter nenhum tipo de, né? Vou colocar uma camisa, uma saída de banho, porque eu vou me sentir mal ali em determinada situação. Às vezes não é nem uma roupa de banho, às vezes é uma roupa normal mesmo, porque muitas vezes a gente tem a visualização de algumas pacientes que, quando fazem a mastectomia, não tem volume, né? Então, assim, precisa de um sutiã especial, precisa de uma roupa especial, não pode usar um decote. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa reconstrução imediata, a gente já devolve o volume, que na verdade é muito mais importante do que uma exposição de pele, mas a gente tem, na verdade, uma exposição de forma. Isso até por dentro da roupa dá para a gente perceber. Então, devolver o volume para a paciente, independente da simetrização, independente da cicatriz, independente de qualquer coisa, já é uma coisa muito importante. Rodrigo Aquiles, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Temos ainda um minuto. Fala mais um pouquinho, fala nesse minuto final da importância da prevenção. Então, eu acredito que todas as pessoas que têm a capacidade de participar dessa campanha precisa participar. Cada vez mais a gente está conseguindo levar informação para gente que não tem. E aquilo que a gente falou no começo, nós vamos discutir. Se você tem um tumor menor que 1 centímetro, a chance de se livrar dele é de 95%. Quando ele cresce, se espalha pelo corpo, a chance de se livrar dele é menos de 4%. Então, por isso a gente precisa perder o medo e se preocupar realmente com a prevenção do câncer. Rodrigo Aquiles, muito obrigado pela presença, pelas explicações e pelas orientações. Mulher, não tenha medo de ter medo. Faça o autoexame, procure orientação médica, porque é prevenindo que nós temos mais qualidade de vida e mais saúde. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos na próxima edição.